Olá, eu sou o Newton Gomes da editora CPA de Sorocaba, estado de São Paulo. Nesta palestra nós vamos discutir um pouco a respeito dos contribuintes do Imposto de Renda da Pessoa Física. A Receita Federal do Brasil recentemente consolidou as normas do Imposto de Renda da Pessoa Física e fez através da Instrução Normativa número 1500. Essa Instrução Normativa número 1500, ela é composta de 20 capítulos, cada capítulo tratando especificamente de um assunto importante dessa legislação. O capítulo 1º trata da figura dos contribuintes do Imposto de Renda da Pessoa Física, e ele contém o artigo 2º. É bom lembrar que a Instrução Normativa 1500 ela tem 114 artigos distribuídos aí ao longo dos 20 capítulos. Este artigo 2º ele trata especificamente da figura dos contribuintes. E ele acaba afirmando que são contribuintes do Imposto de Renda à Pessoa Física aquelas residentes no Brasil, residentes no país, que sejam titulares de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, mais o produto do trabalho, ou se não a combinação de antes e também de proventos de qualquer natureza. Sempre é bom lembrar que a legislação do Imposto de Renda da Pessoa Física ela não faz nenhuma distinção em relação à nacionalidade, ao sexo, à idade, ao estado civil ou profissão. Não há nenhuma distinção em relação a essas situações que cada uma das pessoas físicas pode apresentar. O importante é que eles sejam residentes no Brasil. Sendo residentes no Brasil, tenham a disponibilidade econômica ou jurídica de renda, e essa renda normalmente ela vem do capital, ou do trabalho, ou da combinação de ambas, e também de outros proventos de qualquer natureza, sem nenhuma distinção. É bom lembrar que o parágrafo único desse artigo 2º da Instrução Normativa 1500, ele diz que são também contribuintes as pessoas físicas que perceberem rendimentos de bens de que tenham a posse, como se lhes pertencesse, de acordo com a legislação em vigor. Existem determinadas pessoas físicas que detêm a posse de determinados bens, segundo a legislação. Ora, esta posse desse bem, ela pode redundar em alguma renda, algum rendimento. Então, logicamente, o contribuinte ele terá que declarar isso para o Imposto de Renda da Pessoa Física. Por exemplo, aqueles casos em que o contribuinte aluga um determinado imóvel e subloca aquele imóvel para uma terceira. Ora, então, nesse caso, ele detém a posse legal daquele imóvel, porque mantém um contrato de locação com o proprietário, mas por alguma razão ele subloca, ou todo, ou parte daquilo. E esta sublocação realmente gera uma renda, e essa renda, evidentemente, ela deve ser declarada no Imposto de Renda da Pessoa Física, claro, em relação às normas gerais que comandam esse tipo de obrigação. Mas, além disso, a lei, e através desse artigo 2º, ela diz que são também contribuintes os não residentes no país que recebam rendimento de fontes situadas no Brasil. Imagine, por exemplo, um italiano que mora na Itália, mas que ele tem uma casa aqui no Brasil. Comprou uma casa, porém, em algumas situações, comprou uma casa aqui no Brasil. E esta casa é alugada. Ora, o rendimento daquele aluguel pertence a quem? Ao italiano que mora fora do Brasil. Mas ele é contribuinte em relação a isso. Existem regras que tributam esse tipo de rendimento. Aliás, não é só essa situação. Nós temos, por exemplo, residentes no exterior, em outros países, que eles têm depósitos bancários, aplicações financeiras, aplicam em bolsas de valores. Enfim, uma miríade de aplicações, né, de investimentos aqui no país
por estrangeiros que não residem e que também estão obrigadas a pagar o imposto de renda segundo as regras que a atual legislação incumbe, né? Então, esse artigo 2º da Instrução Normativa 1500, ele faz uma boa descrição, uma boa consolidação a respeito do que são os contribuintes do imposto de renda da pessoa física, do imposto de renda válido, vigente no Brasil. Obrigado.